Tudo bem? Estamos aqui para a nossa terceira aula de Geometria Analítica e o tema de hoje é condição de alinhamento de 3 pontos. Então, para nós termos a condição de alinhamento de 3 pontos, nós vamos pegar 3 pontos no plano. Esses 3 pontos estão na mesma reta, ok? O ponto A tem coordenadas xa, YA, B, XB, YB e C, XC, YC. Esses dois triângulos são semelhantes, pelo caso ângulo-ângulo. Eu tenho um ângulo reto aqui, e esses dois ângulos, por serem retas paralelas cortadas por uma transversal, são ângulos correspondentes. E nós temos as proporções. O segmento BE está para o segmento AD, assim como CE está para BD. Mas qual é a medida do segmento BE? XC menos XB. E o segmento DA, XB menos XA. E aqui nós temos o segmento CE, que é YC menos YB, e o segmento BD, YB menos YA. Multiplicando em cruz essa igualdade, nós temos esse produto, essa igualdade. Aplicando a distributiva, nós obtemos esse resultado. Observem que XB, YB e XB, YB são iguais dos dois lados. Se eu passar esse menos XB, YB para o lado de cá, ele passa somando e vai cancelar. Então, já cortei. Colocando em ordem e deixando isso igual a zero, nós temos essa soma de 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. E nós temos uma relação muito forte dessa soma com o determinante. O determinante que nós montamos com o ponto A, XA, YA, XB, YB e XC, YC. Nós completamos com a coluna do 1, porque 1 é elemento neutro da multiplicação. E para eu ter um determinante, ele só vai existir se for de uma matriz quadrada. Então, eu preciso de 3 linhas e 3 colunas, ok? Nós temos, então, aqui, aplicando a regrinha de Sarri, copio a primeira e a segunda colunas, multiplicando as diagonais, observem que o produto vai ser exatamente o resultado que nós obtivemos com a proporção. Então, esse determinante tem como resultado o que nós tínhamos encontrado partindo dos 3 pontos alinhados, ok? Então, a condição de alinhamento de 3 pontos, dados os pontos A, B e C, distintos, tá? Tem que ser pontos diferentes. Se eu montar o determinante, e se esses pontos estiverem alinhados, o determinante vai ser igual a zero. Caso dê um valor diferente, nós teremos um triângulo. Os pontos serão vértices de um triângulo, ok? Então, aqui nós temos um exemplo 1. Verifique se os pontos P, Q e R são colineares. Então, nós vamos montar o determinante com os pontos 2, 3, menos 1, 0, e menos 4 e menos 2. Completamos com a unidade e vamos aplicar a regra de Sarri. Então, repito a primeira e a segunda colunas aqui, multiplicando, então, 2 vezes 0 vezes 1 é 0, 3 vezes 1 vezes menos 4, menos 12, e 1 vezes menos 2 vezes menos 1 é 2. Quando eu subo, aplicando a regrinha de Sarri, trocamos o sinal. Então, eu tenho 0, menos 4, que vem para cá, mais 4, e menos 3, que vai dar mais 3. Ok? Então, subi os 3 valores também. Somando tudo isso, nós temos menos 3 como resposta. Se deu menos 3, os pontos não são colineares. E como eles não são colineares, então eles são vértices de um triângulo e é possível calcular a área desse triângulo conhecendo seus vértices, que é um conteúdo que a gente vai estar estudando um pouquinho mais à frente, ok? E nós temos aqui um exemplo 2, dados os pontos de coordenadas 0, 2, menos 1, 3, M menos 1 e 5. Qual o valor de M para que os pontos estejam alinhados? Então, eu quero descobrir qual o valor de M dessa abscissa, ok? E nós podemos, então, montar o determinante colocando os 3 pontos.
A ordem que eu coloco os pontos não é importante, tá bom? E vou afirmar que esse determinante é igual a zero porque eu quero que os pontos estejam alinhados. Então, multiplicando a primeira diagonal dá zero, a segunda diagonal dá 2 vezes m menos 1, e 1 vezes menos 1 vezes 5 é menos 5. Subindo, nós temos 3 que multiplica m menos 1, 5 vezes 1 vezes 0 é 0, e 1 vezes menos 2 é menos 2, trocou sinal, mais 2. Aplicando a distributiva, 2m menos 2, menos 5, menos 3m mais 3 e mais 2. Somando os termos semelhantes, m igual a menos 2. E agora um exemplo da página 652, o exemplo de número 9. Então, observe que os pontos A, B e C estão alinhados. Então, nós temos aqui no plano os 3 pontos, e eu consigo traçar uma reta unindo esses 3 pontos. O determinante formado pelo ponto A, B e C vai ser igual a zero. Porque eles estão alinhados. Vamos só confirmar essa hipótese. Então, menos 6, menos 2, mais 0, menos 6, subiu, trocou sinal, mais 14 e mais 0. Isso é igual a zero. Então, nós já sabíamos que o resultado teria que ser zero, porque nós partimos do pressuposto que os pontos estavam alinhados. E o exemplo 10, também da página 653 do nosso livro, para verificar se os pontos A, B e C estão alinhados, nós montamos o determinante. Aplicamos a regrinha de Sarri e nós temos, então, menos 60, mais 12, mais 0, mais 30, mais 0, e aqui menos 18. Vem para cá mais 18, ok? Somando menos 60 mais 60, nós temos 0. Tranquilo? Espero que vocês não estejam com dúvida, mas eu vou trazer agora os exercícios resolvidos do livro, tá? Então, na página 653, determine M para que os pontos menos 2, 7, 1, menos 2 e M, menos 11 estejam alinhados. Coloquei os 3 pontos no determinante, completei com a unidade, copio a primeira e a segunda colunas, aplicando a regrinha de Sarri, nós temos 4 mais 7m menos 11, mais 2m menos 22, menos 7. Somando, 7 mais 2, 9m, e 4 menos 11 menos 22 menos 7 dá menos 36. Passou para o outro lado somando, o 9 passou dividindo, m é 4. Então, se m for 4, esses 3 pontos estarão na mesma linha. E o exercício 4, da página 653, também outro resolvido do nosso livro, obter o ponto em comum entre as retas AB e CD. Então, eu tenho aqui, eu trouxe a imagem, lembra que eu falei para vocês, é importante tentar visualizar, né, geometricamente, mesmo que vocês não desenhem o plano e coloquem os pontos bonitinhos, só para ter uma ideia do que espera vocês no exercício. Então, eu tenho a reta AB e a reta CD, e elas se cruzam em um ponto. E esse ponto em comum é o ponto do meu interesse. Nós vamos partir da ideia de que o ponto P é um ponto genérico XY e que o ponto A, B e P estão em uma mesma reta. Então, o determinante formado por eles é zero. Eu coloquei o ponto P primeiro, o ponto A e o ponto B. Repito, a ordem aqui não importa. Vai ter uma variação de sinais se vocês trocarem as linhas. Não sei se vocês lembram, quando a gente estudou determinante, que quando eu troco duas linhas de posição, filas ou colunas, o determinante muda de sinal. Mas como é uma igualdade, isso não vai interferir em nada. Aplicando o Sarri, nós temos então a equação menos 5x mais 5y menos 35. Dá para simplificar todo mundo por 5 e nós temos então a primeira equação. Eu tenho duas incógnitas, eu tenho uma equação, eu preciso de uma segunda equação. Então agora eu vou pegar os pontos
C, D e P. O ponto P genérico, x e y, o ponto C e o ponto D. Aplicando o Sarri, então vou descer as 3 diagonais, vou subir as 3 diagonais, nós temos a equação 2x mais 2y menos 18 igual a zero. Simplificando, x mais y menos 9 igual a zero. Esta é a nossa segunda equação. Então, nós temos duas equações, duas incógnitas. Podemos montar um sisteminha. Para eu somar esse sistema, tá prontinho, olha. Eu tenho menos x e mais x que se cancelam. Então, sobram 2y igual a 16, y é 8. Logo, eu vou escolher uma das equações, a que eu achar mais simpática, vou pegar de baixo e vou substituir que o y é 8. X é igual a 1. Ok? Então, o ponto P, que é o ponto de intersecção, o ponto comum entre essas duas retas, é o ponto de coordenadas 1 e 8. Se vocês quiserem colocar esses pontos bonitinhos no plano, vocês vão conseguir visualizar que realmente o ponto P está no cruzamento das duas retas, ok? Então, a nossa aula termina aqui, mas eu vou apresentar para vocês os exercícios propostos da página 653. Então, nós temos os exercícios 32, 33 e 34, né? No exercício 32, ele pede só para verificar se os 3 pontos estão alinhados, é para vocês treinarem e brincar com o determinante. Se o determinante der zero, estarão alinhados, caso contrário, não estarão alinhados. No 33, ele pede para determinar x e y, ele dá uma condição para y, que y é 2 vezes o x. Então, vocês podem, na hora de substituir o y, trocar por 2x e vocês passam a ter apenas uma incógnita, certinho? E aplicam o determinante igualando a zero, porque eu vou partir da premissa que eles são colineares. O exercício 34, ele é parecido com o que nós já fizemos, só que nós temos mais casa aí, só que agora eu quero que não formem um triângulo. Se não formam um triângulo, os pontos têm que estar alinhados, ok? E uma frase, né, que eu gosto bastante do Rubem Alves: não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Continuando, nós temos ainda os exercícios 35 e 36 da página 653. É para determinar o valor de P, agora para que sejam vértices de um triângulo. Então, para que os pontos estejam alinhados, eu igualo a zero. Para que sejam vértices de um triângulo, eu ponho o determinante diferente de zero e resolvo normalmente, ok? O exercício 36, ele pede que os pontos A, B e C estejam alinhados, né, sejam colineares, e o ponto C, ele vai mudar em cada item. No item A, ele está sobre o eixo das abscissas. Então, pensem, se um ponto está em cima do eixo X, ele tem Y valendo zero. E o X dele é meu valor desconhecido, é minha incógnita. No exercício B, ele pertence ao eixo das ordenadas. Então, se está em cima do eixo Y, eixo das ordenadas, eu sei que o valor de X ali vale zero. Então, é o Y que eu vou calcular. Ele pertence à primeira bissetriz. Então, se ele está na primeira bissetriz, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, se eu tenho coordenada A no eixo X, eu tenho coordenada A no eixo Y. E a letra D pertence à segunda bissetriz, que seria a bissetriz dos quadrantes pares, segundo e quarto. Se eu tenho A, eu tenho menos A, ok? Eu acho que fica mais fácil se vocês mudarem aí a incógnita de X para A, que vocês não vão se confundir. E eu trouxe também uma frase do Drummond: ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. E para encerrar, nós temos os exercícios da página 37 e 38. E eu trouxe uma frase do Fernando Pessoa que eu gosto bastante. Às vezes ouço passar o vento, é só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. E só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. Exercício 37.
Determine o ponto comum às retas A, B e C, D, no caso em que eu tenho aqui 4 pontos. Esse foi o último exemplo que eu resolvi, tá? Como modelo. E o 38, uma reta passa pelos pontos 3K e K-2. Determine o valor de K no caso em que ela intersecta um dos eixos no ponto de ordenada -3 e o outro no ponto de abscissa 4. Então, você tem 2 pontos e o terceiro ponto está sendo dado, o ponto de ordenada -3. Então, se o ponto está em cima do eixo Y no -3, quais são as coordenadas dele? Tá? E na letra B, se o ponto está em cima do eixo X, né? Quais são as coordenadas dele? Se ele está em cima do 4 no eixo X. Eu fico por aqui. Agradeço a todos. Espero encontrar vocês daqui a pouco na nossa aula para tirar as dúvidas da aula anterior, tá? Um beijo grande, fiquem com Deus e até breve.